Sabe o que é realmente surpreendente? Ainda imensa gente acredita que é preciso um terreno enorme para poder cultivar a sua própria fruta. Mas hoje vou demonstrar-lhe o contrário. Vou mostrar-lhe 9 árvores de fruto que crescem perfeitamente em vasos, mesmo numa varanda pequena, e que podem produzir mais fruta do que você poderia comer. E recomendo que fique até o fim, porque o número 2 praticamente paga-se sozinho numa estação. E além disso, vou mostrar-lhe uma árvore extra que nunca falha, juntamente com um bônus que lhe garanto que vai mudar o jogo por completo. Olá, amigo do jardim, bem-vindo novamente se já esteve por cá e se é novo, acabou de cair no canal de jardinagem mais econômico de todo o YouTube, onde cultivamos mais e gastamos menos. De verdade, adoro ter você aqui porque o que vamos ver hoje mudou completamente a minha forma de entender o cultivo de alimentos em casa. Mergulhamos de cabeça no mundo das árvores de fruto em vasos. E acredite que isto não tem nada a ver com o típico vídeo onde alguém simplesmente planta uma limoeiro e já está. Isto é muito mais prático, mais eficiente e muitíssimo mais produtivo. Antes de começar, peço-lhe um pequeno favor. Se quer aprender a cultivar os seus próprios alimentos sem gastar a mais, toque em subscrever e ative o sininho. Todas as semanas, subo vídeos com truques e técnicas que lhe vão poupar dinheiro e ajudar a melhorar os seus cultivos desde o primeiro dia. Muito bem, comecemos e deixe-me começar com algo que o vai deixar de boca aberta. No lugar número 9, temos as cerejas sem escada. As cerejas anãs, especialmente variedades como Romeu ou Julieta, são uma revolução total para quem cultiva em vasos. Ao contrário das cerejas doces, que podem ser um pouco caprichosas, estas variedades ácidas, também conhecidas como cerejas para torta, são praticamente a prova de falhas. E digo-lhe a verdade, mesmo para comer frescas, têm um sabor espetacular. Uma das grandes vantagens de cultivar cerejas em vasos é que evita o problema que mais dores de cabeça causa aos produtores, os pássaros. Com uma árvore em vaso, simplesmente coloca uma rede em 5 minutos. Tente fazer isso com uma árvore de 6 metros plantada diretamente no jardim. Impossível! Assim que a sua árvore amadurecer, pode dar-lhe entre 5 e 7 quilos de fruta por estação. Suficiente para comer fresco, para tortas, compotas, para oferecer e ainda lhe sobra para congelar. Pense além disso no preço. As cerejas em estação costumam custar entre 16 e o quilo. Isso significa que a sua pequena árvore num vaso produz fruta no valor de mais de $100 todos os anos, sem que você tenha de gastar quase nada. E antes de lhe dar uma única cereja, já lhe oferece uma explosão de flores rosadas e brancas que parece uma nuvem. É ornamental, é produtiva e é linda mesmo para quem nunca plantou nada na vida. Avançando para o próximo lugar, o lugar número 8 é ocupado pela figueira. Aqui a coisa fica realmente interessante. Muita gente não sabe que as figueiras preferem ter as raízes um pouco apertadas. Por isso, colocá-las num vaso é quase como dar-lhe o seu ambiente ideal. O resultado: mais fruta e mais cedo do que se estivessem no chão. Procure variedades como Petite Negra ou Chicago Hardy. Não só são mais compactas, como estão selecionadas especificamente para produzir colheitas abundantes em espaços reduzidos, o que as torna perfeitas para varandas, terraços e pátios pequenos. Já vi figueiras cultivadas num único vaso a produzir mais de 100 figos numa estação. Não é um mito nem uma exageração. Acontece de verdade, e o melhor dos figos é que se formam nos brotos novos. Isso significa que mesmo que viva num clima frio e a parte aérea da planta morra no inverno, na primavera rebrotará e voltará a produzir fruta nesse mesmo ano. Isso é algo que pouquíssimas árvores de fruto conseguem fazer. E dou-lhe uma dica que faz uma diferença enorme. Durante a estação de frutificação, deixe o vaso secar um pouco mais entre regas. Esse leve estresse faz com que a planta concentre os açúcares e os figos saiam com um sabor intenso, doce, quase como um caramelo natural feito por você. Nas lojas, se conseguir encontrar figos frescos de boa qualidade, costumam custar entre 6 e por uma embalagem pequena, mas os seus, além de serem grátis, têm um sabor tão incrível que qualquer figo comprado vai parecer de cartão ao lado dos da sua árvore. E agora avançamos para o próximo lugar de destaque na lista. No lugar número 7, encontramos o grande segredo do limoeiro.
Toda a gente já viu limoeiros em vasos, sim, mas muito poucos sabem por que funcionam tão bem. Os limoeiros Mayer, que são naturalmente semi-enanos, têm algo que os torna extraordinários. São sempre frutíferos. Isso significa que pode ver flores, limõezinhos recém-formados e frutos completamente maduros, tudo ao mesmo tempo na mesma árvore. É literalmente como ter a sua própria secção de frutas do supermercado dentro de um vaso. Um limoeiro bem estabelecido pode dar-lhe entre 50 e 100 limões por ano. E se cada limão na loja custa cerca de 50, já imagina a matemática. A sua árvorezinha é praticamente uma máquina de imprimir dinheiro cítrico. Mas aqui vem a parte que quase ninguém menciona. Os limoeiros em vasos, surpreendentemente, são mais fáceis de manter vivos do que os que estão plantados no chão. A razão? Você controla tudo. Chegou uma onda de frio, simples. Mova-o para dentro de casa, perto de uma janela com boa luz. Aparecem pragas. Isole o vaso e trate apenas essa árvore. Problemas com o solo não existem, já que você escolheu exatamente que substrato colocou ali. E prepare-se, porque esta dica vai poupar-lhe dinheiro a partir de hoje mesmo. Não precisa de fertilizantes de marca nem de produtos caríssimos especiais para citrinos. Um fertilizante orgânico equilibrado funciona perfeitamente. Eu uso emulsão de peixe a cada 2 semanas durante a estação de crescimento. Custa-me com toda a força cerca de $1 por ano e o meu limoeiro vive literalmente carregado de frutos. E falemos do aroma. Só pelo cheiro quando florescem já vale a pena ter um. O seu pátio inteiro enche-se de um perfume que parece tirado de um pomar tropical. E vou dizer-lhe algo. Poucas coisas são tão satisfatórias como fazer limonada com limões que você mesmo cultivou. Faça uma pausa rapidíssima. Se isto lhe está a ser útil, ofereça-me um like, que ajuda imenso a que o canal chegue a mais pessoas que querem começar a cultivar a sua comida. E conte-me lá embaixo nos comentários qual destas árvores o entusiasma mais. Leio absolutamente todos os comentários e adoro ouvi-lo. Muito bem, continuemos porque o que vem a seguir é ainda mais interessante. Passando agora para outra posição-chave. No lugar número 6 temos os morangos ou framboesas. Sim, eu sei, tecnicamente os morangos não são árvores, mas acredite que esta é talvez uma das configurações de cultivo em vaso mais produtivas que você pode criar. Os morangos de produção contínua, os que dão fruto durante toda a estação, são autênticas máquinas de gerar fruta e por isso ganham este lugar sem discussão. E explico-lhe por quê. As variedades sempre produtivas começam a dar fruto apenas uns meses depois de as plantar e desde o final da primavera até quase o outono. Não param. Um vaso bem gerido com entre 6 e 8 plantas pode dar-lhe frutos frescos todos os dias em plena estação. Estamos a falar de quilos e quilos de fruta. Tudo isso ocupando menos espaço do que um vaso médio comum. E claro, os morangos de supermercado são caríssimos, entre 14 o quilo quando estão em estação. Mas os que você cultiva em vasos são exatamente o contrário. São criados pelo sabor, não pelo tamanho. São colhidos no ponto perfeito de maturação e comidos minutos depois. A diferença é tão enorme que depois de provar morangos caseiros, os comprados na loja vão parecer-lhe um insulto. A verdadeira magia dos morangos em vasos está no seu sistema de sucessão natural. À medida que as plantas velhas perdem vigor, simplesmente substitui essas plantas por estolões das suas melhores produtoras. Isto cria um sistema autossuficiente que, depois do investimento inicial, praticamente não custa nada. E, para cúmulo, pode usar o espaço vertical, empilhar vasos, usar cestas suspensas e criar torres de morangos. A eficiência do espaço é absolutamente impressionante. E agora entramos numa parte suculenta desta lista. No lugar número 5 descobrimos os pessegueiros anões, ou também chamados de damasqueiros, que rendem muitíssimo. Os damasqueiros e os vasos à primeira vista parecem uma combinação impossível, mas não se deixe enganar. Variedades como Bonanza ou Eldorado foram criadas exatamente para isto, para viver felizes em vasos e produzir como campeãs. Estas arvorezinhas alcançam apenas entre 1 e 2 metros de altura, autopolinizam-se sem ajuda e ainda assim dão damascos de tamanho completo com um sabor
que deixa em ridículo qualquer fruta comprada em supermercado. E aqui vem a parte-chave. Esta é a razão pela qual os pessegueiros são tão importantes nesta lista. Embora as frutas de caroço tenham fama de ser delicadas, os pessegueiros em vaso quebram as regras. Com eles, pode controlar absolutamente tudo. Protegê-los de geadas tardias, movê-los se fizer demasiado calor e cobri-los com uma rede se os pássaros decidirem visitá-lo. Tente fazer isso com uma árvore de 4 metros plantada no seu jardim. Impossível! Um pessegueiro anão bem cuidado produz entre 20 e 40 damascos por estação, todos de tamanho real. E considerando que os damascos orgânicos custam entre 6 e 8 dólares o quilo, a poupança começa a sentir-se rápido. Mas mesmo mais importante do que o dinheiro está o sabor. Os damascos de loja são colhidos verdes para que sobrevivam ao transporte. Em vez disso, os seus amadurecem na árvore, absorvem sol, desenvolvem açúcares e, quando dá a primeira dentada e o sumo lhe escorre pela barbilha, entende imediatamente por que vale a pena cultivar um. O truque definitivo com os damascos é o desbaste. Quando aparecem os frutos, meu bem, retire aproximadamente a metade. Soa contraintuitivo, quase como se estivesse a arruinar a colheita, mas é o contrário. Os que ficam tornam-se maiores, mais doces e mantêm a árvore saudável. É uma dessas regras do jardim que parecem incorretas, mas funcionam à perfeição. Subindo mais um degrau no ranking, no lugar número 4 temos a autêntica revolução da romanceira. Romãs em vasos. Soa elegante, não é? Mas o mais surpreendente é que estas árvores, especialmente as variedades anãs como Nana ou State Fair, são praticamente indestrutíveis. São autênticas máquinas de produzir em espaços pequenos. O que torna tão ideal a romanceira para o cultivo em vaso é o seu sistema de raízes compacto. Enquanto outros frutíferos querem expandir-se e ocupar meio jardim, as romanceiras estão felizes num recipiente de 50 a 70 litros. E prepare-se para este dado. Esses recipientes pode consegui-los grátis. Sim, grátis, em padarias ou restaurantes se os pedir com boa onda. São os típicos baldes grandes de qualidade alimentar, perfeitos para uma romanceira anã. A fruta que produzem estas variedades em vasos é tão boa quanto a de uma árvore de tamanho completo. Arilos vermelhos intensos, doces, brilhantes e assim que a sua árvore estiver estabelecida, pode dar-lhe entre 15 e 30 romãs por estação. A preços de supermercado, estamos a falar de uma poupança anual de 50 a 50 dólares e sendo conservadores. Mas a minha parte favorita não é a poupança, mas sim a sua personalidade. As romanceiras são tolerantes à seca quando estão bem estabelecidas. Se esquecer de as regar 1 ou 2 dias, não acontece nada. Isto torna-as a escolha perfeita para pessoas ocupadas ou para quem está apenas a começar no mundo do cultivo em vasos. E avançando para a zona alta da lista, no lugar número 3 aparece uma maravilha moderna, a macieira que cabe em qualquer lugar. As macieiras colunares parecem inventadas para um filme futurista. Crescem para cima quase em linha reta, com muito poucas ramificações laterais, o que as torna ideais para vasos pequenos. Alcançam entre 2 e 3 metros de altura, mas apenas 60 centímetros de largura. Variedades como Polo Norte ou Sentinela Dourado são exatamente o que precisa. O incrível é isto. Produzem maçãs de tamanho completo numa árvore que ocupa o espaço de um arbusto. Pode colocar 3 ou 4 numa varanda pequena e ter maçãs frescas desde o final do verão até bem entrado o outono. Cada árvore produz entre 15 e 25 maçãs por estação. Maçãs reais, crocantes, aromáticas, suculentas, não essas variedades miniaturizadas sem sabor. E aqui a poupança funciona de forma diferente. As maçãs conservam-se no frigorífico. As colheitas em setembro ou outubro, guardá-las nesse lugar fresco e pode comer maçãs caseiras até dezembro ou mesmo janeiro, com os preços das maçãs orgânicas a rondar os 6 o quilo. Esta pequena árvore poupa-lhe dinheiro real em questão de meses. E um detalhe importante, as maçãs em vasos são muito mais fáceis de manter livres de pragas. Uma árvore pequena é inspecionada em segundos, detecta problemas a tempo.
Em vez disso, com uma macieira grande, nem sequer vê o que acontece na copa. Ocupando-te o lugar número 2, temos os mirtilos que realmente funcionam. E aqui entramos num terreno fascinante. Os mirtilos são, sem exagero, uma das frutas mais bem-sucedidas e agradecidas que você pode cultivar, mas também uma das mais maltratadas por quem não entende um detalhe-chave que muda tudo. Os mirtilos são extremamente exigentes quanto ao pH do solo. Essa é a peça secreta do puzzle. Precisam de um ambiente ácido, um pH que esteja entre 4,5 e 5,5. O substrato universal, típico para vasos, não lhe serve, simplesmente não funciona. Mas quando os cultiva em vaso, você tem um poder total sobre esse ambiente. Pode misturar terra para vasos com musgo sphagnum, ou procurar diretamente um substrato desenhado para azaleias e rododendros, e de repente vai estar a cultivar mirtilos mais saudáveis, mais produtivos e mais felizes do que os de muitas quintas especializadas. Variedades como Top Hat ou Peach Sorbet foram praticamente criadas para isto. Não ultrapassam o metro de altura. Tornam-se preciosas no outono com essa cor avermelhada intensa e produzem em montes. Um único arbusto adulto bem estabelecido no seu recipiente pode dar-lhe entre 1,5 kg e 300 de bagas por estação. E se viu os preços dos mirtilos ultimamente, especialmente os orgânicos, já sabe que está perante uma mina de ouro alimentar. Estamos a falar de 10 a 10 dólares por quilo. A planta paga-se sozinha no primeiro ano, e todo o extra é lucro. Mas o melhor é isto. Os mirtilos são perfeitos para vasos porque pode movê-los facilmente. Se precisam de mais sol, vira-os um pouco. Se vem uma geada tardia, aproxima-os da casa. Se o solo precisa de um ajuste, está a trabalhar com um balde, não com um canteiro completo. Essa capacidade de controlo vale ouro puro. Agora sim, na nossa primeira posição temos uma árvore que muitos acreditam ser impossível, mas que na realidade funciona incrivelmente bem em vasos. Falamos dos abacates ou também chamados de pauta, que realmente dão fruto. Sei que soa descabido, mas escute-me. As variedades anãs como Little Kaido ou Worts estão desenhadas justamente para isto. Não só sobrevivem em vaso, como produzem. E o que produzem são abacates que na loja custam entre 5 e 8 dólares cada um. Quando uma árvore madura começa a dar de verdade, pode obter 20 a 30 abacates por ano, sem exagerar. É certo, os abacates requerem paciência. Vai esperar entre 3 e 4 anos para ver uma produção forte, mas pense nisto. Se não plantar essa árvore hoje, igual vai continuar a comprar abacates toda a sua vida. Qual opção parece mais inteligente? O verdadeiro segredo com os abacates em vaso é a drenagem e a moderação. Precisam de um substrato que drene bem, nada de encharcamentos e também regas controladas. Depois, simplesmente dar-lhes tempo. As variedades anãs, além disso, são autopolinizantes, o que significa que não precisa de 2 árvores. Com uma só, bem cuidada, já está do outro lado. E a razão pela qual estes abacates ocupam este primeiro lugar é muito simples. A recompensa é enorme. Assim que a sua árvore entrar em produção, terá abacates orgânicos maduros perfeitamente na árvore a custo zero. Durante décadas, estas árvores em vasos podem viver mais de 20 anos produzindo. Se fizer as contas, mesmo com estimativas conservadoras, está a falar de milhares de dólares em fruta gerada por uma única árvore. E ainda por cima, como estão em vasos, pode centrá-las durante uma onda de frio, algo impossível com uma árvore no chão. Por isso, gente que vive em climas onde tecnicamente não se podem cultivar abacates, igual os cultiva com sucesso. E por último, como lhe prometi, temos o truque da bananeira que nunca falha. Uma dessas coisas que espantam até os jardineiros com mais experiência. Isto vai surpreendê-lo porque as plantas de bananeira anã são, sem dúvida, a melhor fruta para cultivar em vasos. E aqui está a parte fascinante. Variedades como a Cavendish anã ou a Super Dwarf produzem bananas de tamanho completo numa simples maceta, sem truques estranhos nem complicações, e fazem-no mais rápido do que quase qualquer outra fruta de toda esta lista.
Há outro dado curioso que poucos mencionam. As bananas nem sequer são árvores. Tecnicamente são plantas herbáceas perenes, mas não importa como as chamam porque produzem fruta como loucas. Uma única planta de bananeira em vaso pode dar-lhe entre 50 e 100 bananas num único ciclo de colheita, e o seu ciclo é surpreendentemente rápido. Estamos a falar de 18 meses a 2 anos para ver os seus primeiros cachos e depois a produção continua e continua. Isso é o que torna as bananas uma opção tão poderosa. O valor econômico é impressionante. As bananas orgânicas custam entre 1,50 por quilo e um único cacho da sua própria planta pode pesar entre 9 e 18 quilos. Mas sendo honestos, para além da poupança, o verdadeiramente especial é a experiência. Cortar o seu próprio cacho, um que viu crescer desde zero, é uma das sensações mais épicas que vai viver como jardineiro. É uma mistura de orgulho, emoção e uma espécie de magia tropical no seu pátio. As bananeiras amam os vasos porque ali pode dar-lhes exatamente o que precisam. Um solo rico em nutrientes, uma rega constante e calor, muito calor. São plantas tropicais, por isso se vive num clima frio. Simplesmente leve-as para dentro de casa durante o inverno. Ali entram num estado semi-adormecido e quando volta o calor, leva-as de volta para fora. Uma árvore tradicional jamais permitiria algo assim. Mas o vaso torna isso possível. Agora conto-lhe uma dica sobre as bananeiras. Assim que o caule principal der fruto, morre, mas deixa rebentos. Pequenos brotos que serão novas plantas. Pode separá-los, colocá-los em vasos, oferecê-los, multiplicá-los ou até vendê-los, porque as plantas de bananeira têm muita procura. Literalmente, uma planta bem cuidada pode tornar-se numa pequena fábrica de plantas novas. E aqui vem o bônus que lhe disse no início. O segredo que faz com que todas estas árvores de fruto em vasos funcionem melhor é algo de que quase ninguém fala. Esse segredo é a cobertura morta. Coloque 2 ou 3 centímetros de lascas de madeira ou palha por cima da terra nos seus vasos. Este passo tão simples faz 3 coisas que transformam os seus resultados de uma maneira espantosa. Em primeiro lugar, regula a temperatura do solo, mantendo as raízes frescas no verão e mais quentes no inverno. Em segundo lugar, retém a umidade, o que significa que rega menos, evita estresse hídrico e as suas plantas crescem mais felizes. E em terceiro lugar, aporta matéria orgânica, pois a cobertura morta decompõe-se lentamente e alimenta a árvore de forma natural. A Gemmassaia. Desde que comecei a fazê-lo há 3 anos, a produtividade das minhas árvores em vasos disparou. É barato, simples e a diferença é realmente espetacular. Só tens que ir a uma empresa de serviços de árvores e pedir aparas de madeira. A maioria dar-te-á de graça porque, de qualquer forma, precisam de se livrar delas. Assim, aí tens 9 árvores de fruto que prosperam em vasos, poupam-te dinheiro e dão-te fruta mais fresca e saborosa do que qualquer coisa que possas comprar. Tanto faz se tens uma pequena varanda ou um grande pátio, podes cultivar a tua própria fruta sem gastar uma fortuna. Se este vídeo te ajudou, por favor, subscreve se ainda não o fizeste, que é grátis. E toca na sineta para não perderes o que vem a seguir. E agora conta-me nos comentários com que árvore vais começar. Tenho genuína curiosidade. Obrigado por me acompanhares hoje, amigo do jardim. Agora sai e cultiva algo incrível. Vemo-nos na próxima!